Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que hora você vai estar assistindo esse programa, mas eu espero que você assista. Eu me chamo Wesley, sou o anfitrião e apresentador dessa bagaça que nós chamamos de Pode Rasgar. Programa em parceria com a Casa da Cultura de Parelhas, que tem aqui sempre nos cedido o espaço e a estrutura necessária para realizarmos esse projeto maravilhoso, divertido e, claro, cheio de muitas besteiras, por que não, né? É bom a gente rir. Nosso convidado de hoje é cantor, compositor, uma das maiores referências musicais que eu consiga me lembrar daqui da nossa região. E o cara esbanja talento, assim, sem palavras para descrever. Senhoras e senhores, Deto Edina. Cara, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Wesley. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo, pelo carinho. Vamos conversar. Hoje a gente tem tempo para conversar. Hoje já. Vamos conversar sobre tudo aí, rasgar coisas bacanas e coisas não tão bacanas, mas faz parte. Faz parte. Nosso objetivo aqui é falar sobre filosofias, papos sérios, besteiras, por que não, né? Porque a nossa vida também permeia essas Vamos coisas. ser nós mesmos. Exatamente. Com defeitos e com acertos e com... Exatamente. E se você só liga para os defeitos, vai crescer. Deto, canta pra gente? Vamos lá. Vou tocar que todo mundo conhece, primeiro, né? Cavalo Branco. Com certeza. Começar com o pé direito. Ontem com os amigos me lembrei. Ó, faltou o violão. Aí é assim. Chegou? Mesmo. Chegou. Porque tava ligado aqui. Vamos lá. Você corta no lado? Pronto, tranquilo. Deto, canta pra gente. Vamos. Tocar essa aqui que todo mundo conhece. Cavalo Branco, vamos lá. Ontem com os amigos me lembrei das noites de amor que eu passei, o quanto eu fui feliz contigo. Um filme de romance sem censura, um amor tão lindo que só Deus. Era assim o nosso amor, mas chegou ao fim. E logo veio a separação, com ela só tristeza e solidão. Aí isso acabou comigo. Pouco tempo depois você passou com o seu novo namorado. Enchi a cara pra tentar esquecer que eu amo você. Eu sei que amanhã é o seu casamento, mas o que fazer se a vida quis assim? Eu sei, você também ainda me ama. Seus olhos não conseguem mentir. No cavalo branco eu vou te buscar, antes que você diga sim. Porque eu te amo, amor, não vivo sem você. Porque eu te quero, amor, voltar me faz viver. Aquela ligação só me faz recordar como é grande o nosso amor e não vai acabar. Num cavalo branco eu vou te buscar, antes que você diga sim. É isso aí, pessoal, para vocês verem o calibre do rapaz. Deto, sua voz, você acha que ela teve alguma mudança, assim? É normal, assim, com o decorrer do tempo, né, com quem canta, que mude um pouquinho a área. Geralmente fica mais grave, um pouco mais aveludada, conforme o passar do tempo. Você acha que mudou? Você acha que teve alguma... Mudou e mudou muito. É assim, quando eu comecei a cantar realmente, profissionalmente, em 91, né? Uhum. Eu recebi uma oportunidade de um cara chamado Vanderlei, um anjo na minha vida, proprietário da banda Flor de Cactos, e fiz um teste. Desse teste eu passei, e logo então a gente tocou um show lá no Juazeiro, no mês de junho, se não me engano. Aí minha voz era criança, né? 11 anos eu fazia voz feminina, e foi passando o tempo, né? 14, 15, aí eu cantava muito alto, porque quando eu comecei a cantar voz feminina, eu cantava TT Espíndola, não em Mi, um tom abaixo.
mas já era um tom muito alto. Já era muito alto. Eu cantava Michael bem, eu cantava Ovelha Negra, enfim, fazia voz feminina, porém com os tons muito altos. E foi com o passar do tempo, dos anos 13, 14, 15, eu fui sentindo dificuldade e foi aí onde tudo começou a complicar, porque quando você está mudando de voz, você nem canta alto e você nem canta baixo. A sua voz falha frequentemente. E para quem canta, para quem, assim, eu sou de uma época que assim, tinha que ser muito perfeito as coisas. Sim. Eu comecei lá nos anos 90 e é diferente de hoje em dia, né? Que hoje em dia é mais forró, todo mundo, não é que desmerecendo ninguém, mas todo mundo canta forró, porque é uma coisa, mas lá atrás a responsabilidade era bem maior, né? E eu comecei a sentir dificuldade e tive que sair da banda, sair porque eu nem cantava alto nem baixo. E foi aí onde eu já conhecia, né? Mas eu tive a oportunidade, Dinho me deu a oportunidade num grupo que era eu, Dinho e Taninha, não lembro direitinho o nome, mas ele me deu a oportunidade de cantar mesmo mudando minha voz, e aquilo ali para mim foi super importante porque eu senti firmeza. Aconteceu até um fato que eu não vou dizer com quem, pode falar, né? Pode falar. Que assim, Dinho me deu a oportunidade de tocar um show na banda de Adonis para abrir um show que ele tinha lá em Acari. Sim. E realmente eu nem cantava alto nem baixo. Aí a gente foi passar a primeira música, aí teve que baixar foi 2 tons. Acho que o Dinho se lembra dessa passagem. Aí passei a segunda, aí teve que baixar mais 2 tons, e assim sucessivamente. Quando foi numa determinada hora do ensaio, um dos músicos falou: Dinho, Chefe, vai continuar desse jeito, não está vendo que não tem condições de continuar? Puxa, aquilo ali para mim foi uma facada. Eu imagino. Eu mudando a voz e ouvi aquilo ali, cheguei em casa, chorei muito, muito mesmo no banheiro, pensei em desistir, mas foi como eu lhe falei, Dinho me deu a oportunidade, eu continuei cantando. Aconteceu também outra coisa nesse mesmo estilo, mas eu não desisti. Aí foi mudando devagarzinho, as coisas foram acontecendo. Chegou os 18, 19, foi melhorando as coisas, já tinha mais ou menos uma identidade de voz de como seria. Aí logo depois veio a gravação do Iererê e aí até hoje. Mas hoje em dia eu parei de ir, porque assim, eu nunca fui de beber muito, porém eu bebia frequentemente. E tinha sempre aquela pinguinha, né? A idade, né? 19, 20, 21, 22, a pessoa não tem nada no mundo na cabeça. Pelo menos eu, né? Aí eu sempre, frequentemente bebia, e eu tinha dificuldade de cantar músicas de artistas que eram voz masculina, porém eu poderia cantar normalmente e não conseguia, eu não sabia o que era. Foi quando eu parei de beber, acho que faz uns 8 anos. Parei de beber como eu bebia, mas, por exemplo, passa 1 ano, 2 anos, 5 meses, sempre toma uma cervejinha. Hoje em dia, assim. E hoje em dia eu canto os tons dos cantores que eu buscava cantar quando eu tinha 20, 22, 25, até 30, que eu não conseguia. Hoje em dia eu tiro brincando, porque hoje em dia eu vejo que realmente o álcool, o gelo, o álcool faz um mal absurdo à voz. Hoje em dia, a diferença de antigamente, eu canto brincando. Por exemplo, essa música Cavalo Branco, eu tenho gravado ela lá em casa, eu gravei ela em 2009, a primeira vez que eu gravei ela. Eu tenho lá em casa gravado, ouvi hoje. Uma dificuldade imensa de cantar essa parte. Eu sei que amanhã é o seu casamento. Hoje em dia eu tiro brincando. Lá eu tirava rasgando, era uma coisa que ficava feio, entendeu? Sim. E com o tempo, porque a princípio passei uns 3 anos sem beber, sabe? Completamente. Aí foi onde eu vi que realmente eu teria que parar de beber. Você percebeu essa diferença, não foi na sua Poeira, gelo e álcool, para mim, não rola para minha voz. Sim. Café é massa. Coca-Cola é massa, porque, assim, muita gente é contra a Coca-Cola, mas eu gosto, porque é como se ela comesse todos os ruídos, os detritos que tem de ruim. Porque ela não come tudo, mas ela também, no meu caso, ela trabalha dessa forma, entendeu? Quando eu estou falhando, alguma coisa assim, eu tomo uma Coca-Cola e ela vai limpando aos poucos. Do nada, aquele pigarro, aquela coisa ruim que sai.
Sai, sim. Mas teve uma mudança de voz e Dinho me ajudou muito. É importante ressaltar essa questão do cuidado com a voz, É. para quem é cantor, né? Cantor profissional, porque a gente vê hoje em dia muitos caras que no passado fizeram muito sucesso e tinham vozes esplêndidas, gigantes, e que devido o mau uso, devido à falta de cuidados, verdade. você vê hoje Muitas em vezes dia o cigarro, que a gente não cigarro. vê mais a vida particular deles, né? Sim, exatamente. E pessoas que o próprio cuidado com a voz em termos de evitar tomar um copo de água muito gelado, por exemplo. Eu E não aí- tomo. A minha água lá em casa não tem. Tem o micro-ondas, o frigobar, Sim. porém a minha água é natural, totalmente natural. Meu filho fica até bravo comigo, porque chega lá para dormir comigo e abre o frigobar e não tem nada. Eu só bebo água natural. Nos shows não tem como evitar, porque nos shows vem de lá da pessoa já gelada. Aí muitas vezes você está com muita sede, aí você é obrigado a tomar. Porém, é uma vez perdida, entendeu? Entendo. Mas Na maioria dos casos, bota lá num canto e espera dar uma... aguarda, quando aguenta, aguarda. E com meia horinha tá É isso aí. show de bola. E é isso aí. Deto, carreira musical, você falou que começou a cantar profissionalmente em 91, não é isso? E, caramba, de lá pra cá já vai o quê? 30. 30 anos, cara. 30 anos de carreira. Eu sinceramente, quando meu pai começou a me ensinar a cantar em 88, ele foi para o Acre, né? Trabalhava em Rondônia, foi para o Acre, trabalhava naquele setor ali. E ele teve a oportunidade de comprar os instrumentos, né? Ninguém lá de casa tocava, nem imaginava, mas ele tinha esse sonho, que ele sempre gostou de violão. E quando ele chegou com um microfone, ou era dois, não lembro, sinceramente. Aí veio um violão, veio um teclado. E quando ele começou a me ensinar a cantar, eu não entendia de forma nenhuma o que era semitonar. E ele dizia que quando terminasse de uma frase, ele não terminasse a frase morrendo, terminasse a frase firme. Entendeu? E aquilo ali, para me entender, foi bruto, foi difícil. Mas aí, depois que entrou na minha cabeça o que era semitonal, o que era terminar a frase e tinha que terminar a frase vai de que isso era, tá entendendo? Aí eu fui aprendendo, ele foi me ensinando, aí daí começou até hoje. Não sei como eu me reinventei 30 anos, porque todo ano eu não tenho mais a carinha, cabelo branco, eu fiz questão de vir assim para mostrar. Mas depois dos 30, aí você começa a ter que ver. E aí, o ano que vem, como é que vai ser, né? Exatamente. O que vai acontecer para você ter o mesmo público, para você tocar? Porque, assim, depois que eu saí do circuito, devido ao problema de audição que eu tenho, que eu não podia usar ponto, que eu tenho, né? Não sei se disse que tinha ou que tem, mas eu tenho. E eu gravei o segundo CD do Iererê. Fica aquela incógnita, né? Será que vai rolar? Como é que vai ser? Porque uma coisa é você trabalhar numa banda, receber o seu salário. Por mais que pagasse atrasado, mas recebia, né? Mas foi Deus, né? Nada do que acontece na vida da gente é a gente. Eu tenho isso comigo, é Deus, e até hoje todos os anos ele me reinventa, eu consigo alcançar um determinado público e eu consigo atingir, porque assim, a vida da gente é muito massa, o artista eu acho muito massa, e eu amo cantar, possa ser que Lelei, meu irmão, não gosta tanto de tocar, eu não sei, né? Mas, por exemplo, eu amo cantar, e eu acho que é isso, porque assim, quando você trabalha na música, é um negócio assim que hoje você acorda para baixo. Sim. Você acorda, meu irmão, aí você toca um show aqui na região, você recebe o carinho das pessoas, E aquilo levanta você, né? Porque você recebe um papel com uma música, toca uma música sua, uma música que você já fez há 11 anos atrás. Você está entendendo? Aí você tem que ter a visão de que a cada dia você tem que melhorar, mas o caminho é esse. Lógico, todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha. Quem sou eu para não errar? Errei muito já, caí. E Deus me levantou, errei muito. Peço desculpas toda a vida que eu erro. Eu reconheço meu erro. Porém, a música, ela é impressionante o quanto ela me restaura por dentro. Sim, sim. Eu consigo renascer a cada dia quando eu acordo. Eu vou dormir triste pra caramba, porque estou preocupado que não tem um show semana que vem.
entendeu? Aí no outro dia de manhã, bicho, acorda aqui, ó, levanta a cabeça, vai pegar a música, vai escutar a música, vai atualizar o repertório, que quando chegar você vai estar pronto. Tem muita gente que tem uma espécie de preconceito, né, com músico, Tem. nossa, é uma vida fácil, é uma vida tranquila, é só cantar, é só chegar no palco e abrir a boca, e não é. Não é. E é como eu sempre falo, quando eu tenho uma certa intimidade, principalmente com mulheres amigas minhas, porque a mulher é uma pessoa muito meiga, né? Assim, a mulher ela se encanta com o artista. Sim. E muitas vezes ela só conhece o artista e não a pessoa que está por trás do artista, né? Sim. Eu costumo conversar muito com uma amiga minha, eu estava conversando agora com uma amiga minha de Caicó, chamada Priscila, e o artista... Um abraço, Priscila, você pode estar acompanhando a gente. Priscila. E assim, a vida do artista, como eu que vive único e exclusivamente da arte, do cantar, porque todos os meus irmãos trabalharam ou trabalham comigo, porém têm um emprego por fora da música, né? Eu não vivo único e exclusivamente da música. E é complicado porque, assim, tem que pegar a música, a pessoa não sabe que você tem que escutar a música, você tem que colocar a letra na cabeça, e quando você está no show lá, você tem que prestar, porque meu pai, ele me fez assim, eu fiquei tão, não sei se a palavra é frustrado, eu fiquei complexado, não sei que palavra eu uso, que assim, até a imagem do rosto das pessoas quando eu estou tocando, eu procuro perceber. Por quê? Porque é ali que você vê se o seu repertório está agradando. Você está entendendo? Tudo isso você tem que ver. Você vê como é complicada a vida do artista. Muitas vezes uma pessoa não gosta do repertório, se agrada 99%, 98%, 97%. Mas aquela pessoa que não gostou, ela tem o direito de não gostar. A vida do artista é assim. É o que o ditado diz, né? Entendeu? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. É um repertório muito grande. Eu falando com o seu Belchior, que tem o Espetinho Central em Caicó essa semana, ele me chamou lá na mesa, e ele falou justamente isso. Neto, um amigo meu que gosta muito do seu trabalho, cara, ele é seu fã. Rapaz, ele falou que no último show que você tocou em tal canto, você tocou muita coisa velha. Aí eu expliquei a ele, mas é porque justamente eu vou de acordo com a faixa etária das pessoas que estão. Sim. Eu tenho que ver até isso, porque se tem 70% de pessoas acima de 50, 40, 50, o repertório que eles vão curtir não é João Gomes. O repertório que eles vão curtir é Alcione, lógico, uma coisa mais para cima, porém, músicas da época deles. Se colocar um João Gomes lá, as letras não vai agradar. Vai agradar a 30% das pessoas. E aí 70%. Exato. Aí você tem que ter essa percepção. Até porque você tem 30 anos de carreira já, né? Justamente. A gente precisa entender, eu acho que você teve algum momento na sua vida que você deve ter precisado entender isso, que com 30 anos, com quase 30 anos de carreira, as pessoas que quando te seguiam quando você começou jovens, hoje em dia estão na sua idade. Justamente. Não que você não seja jovem. Não, justamente. Aconteceu um fato engraçado, porque assim, há 1 ano e meio atrás, mas antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, uma menina, um rapaz e uma moça que eram noivos, no caso, me contrataram e disseram, a minha noiva é super fã sua, vem aqui para você assinar o contrato e aproveita que você conversa com ela, pai, coisa e tal. Aí eu conversando com ela disse, Deto, canta aquela música lá, aquele sucesso seu, entenda, para a cidade, né? Uhum. Sucesso que eu falo para a cidade, porque realmente as pessoas conheceram, Iererê, conhecem Cavalo Branco, enfim. Sim. Sucesso que eu falo no modo... É a mais conhecida da gente, né? Isso. Mas assim, aí eu peguei e disse, é aquela, né? Iererê, entendeu? Aí disse, não é essa não. Aí veio cair a ficha que ela já é da época do Cavalo Branco, 10 anos depois de Iererê. Aí você está entendendo? Então isso aqui, aquela. Ontem com os amigos. É essa mesmo. Você está entendendo? E graças a Deus eu estava conversando também com um amigo meu essa semana, esses dias, mentira, que eu já estou na 3ª geração já. Uhum. Eu tenho a geração do Iererê, tenho a geração do Cavalo Branco, e agora estou com essa nova geração. Não é que eu esteja com a nova geração, mas eu tenho que me reinventar. Por exemplo, eu pretendo gravar outro disco autoral, porque eu gravei o Equilíbrio, o último que eu gravei foi Equilíbrio, mas foi uma coisa minha, que eu queria gravar músicas do jeito que eu gosto, de Djavan, de Jorge Vecilo, samba, enfim. Caramba, só musicão, né? Então... entenda, nesses estilos, não necessariamente que seja a altura, porém é o meu gosto, sabe?
Mas eu pretendo gravar agora um disco novo. Vou batalhar muito para fazer uma música, um hit que pelo menos as pessoas aqui conheçam. Sim, E que fique por mais aí, mais uns 10 anos para frente, para chegar aos 50, né? Cara, assim, Cavalo Branco é uma música que não importa onde você chegar aqui, Não, começa é. a cantar, todo mundo começa a cantar junto. É impressionante essa música. Sinceramente, eu não acredito. Porque, assim, eu sei, Julian já gravou no DVD dele. Rainel, esqueci agora. Mas é uma coisa que não deixa de ser aqui da gente. Sim, Que foi sim. uma coisa que realmente fulano gostou, que mandou para ciclano, que essa música ela nunca tocou tanto na rádio daqui, aqui e acolá toca em Caicó, porque um amigo meu já me falou, Neto, aqui e acolá toca em Caicó. Mas ela começou a tocar em Caicó depois que foi passando de mão em mão. Foi. Você está entendendo? Não foi uma coisa trabalhada. Ela está há 11 anos na graça das pessoas, porque as pessoas realmente fizeram isso com ela. Não foi uma mídia, não teve mídia para tocar, toque 6 meses essa música, porque antigamente pagava, né? Não sei se hoje em dia paga, mas antigamente pagava, e não foi. Foi realmente graça das pessoas, e se não tocar, fica com raiva. Fica com raiva. Se não tocar, fica com raiva. É impressionante. Caicó tem que tocar 4 vezes, 3, 4, 5 vezes. Teve um evento agora que toquei para a ESNE, para a turma de ESNE, que é até aqui de Paredes, casado com uma moça lá de Caicó, que o cara falou, ele era dos Mimosos, Jardel. Se você não toca Cavalo Branco, se a gente chegar às 10 vezes Cavalo Branco antes de terminar o show, mas era brincando. Mas ainda tocou 5 vezes. Mas assim, é uma bênção essa música, é uma história. Posso contar a história? Pode ficar à vontade, cara. É o que a gente quer ouvir. Pronto. Isso aí. Essa música, em 2008, quando eu saí do circuito, eu tocava os pagodes lá no Cabana do Sol, né? E era uma febre nesse tempo. A gente tinha estava gravando o CD Desmoronou Meu Coração, que é, né? Depois daquela noite que nós dois passamos, entendeu? Aí todo mundo conhecia todas as músicas que eu gravava lá em Adonis. Até agradeço a Adonis, porque ele nunca fez questão nenhuma da gente gravar as guias e gravou os discos lá, entendeu? Ele foi quem abriu as portas para você de forma assim maravilhosa, não foi? Completamente, a gente vai chegar aí. Como composição, se não fosse ele, também não teria Cavalo Branco. Agradeço demais, do fundo do meu coração, Adonis, por tudo que ele fez e faz. Inclusive, Adonis, queremos você aqui um dia, viu? Certeza. Aí a música foi o seguinte, eu sempre tocava lá, né? Toda vida que eu entrava no Cabana do Sol, tinha uma turma do lado que começava, Cavalo Branco. E me bateu a curiosidade de perguntar a Teles, né? Era a turma de Teles. Aí Teles disse, um dia eu vou contar a minha história. Isso é a história da minha vida. Para resumir a história, ele me contou, né? A história dele, que todo mundo tem, né? Uma história de amor, né? Isso é normal. E ele me contou, e nesse dia que eu comecei a fazer amor, aí ele me contou, passou o tempo, né? Aí eu estava lá em casa, que eu morava ali perto da Nova História Fitness, encostado, né? E não tinha o portão, não era fechado completamente, era aqueles que era aberto. Sim, e a Caerne estava na frente, não era calçado, e a Caerne estava na frente fazendo um trabalho lá, arrancando cano, era uma zoada da bexiga, e eu lá, na sala sentado no chão, e fui fazendo. E até hoje, depois que eu terminei, ela está aí, história de Teles, as pessoas, essa história é sua, não é minha não. Tem histórias minhas, lógico, em muitas das minhas músicas, porém essa é de Teles. É a de Teles. E agradeço demais a ele, a inspiração dele, que a história que ele me contou, que graças a Deus, eu vou dar um exemplo para você, já teve diversos e diversos shows que eu sou contratado, você é o Cavalo Branco, né? Você é o compositor do Cavalo Branco, é você mesmo, eu quero que você toque aqui, eu agradeço demais a Teles também. Virou a sua marca, né? Lógico. O Homem do Cavalo Branco. Eu sou conhecido. Antigamente eram os meninos do Iererê. Passou o tempo, a gente deu uma parada com o Iererê. Hoje em dia as pessoas me conhecem como o Homem do Cavalo Branco. Homem do Cavalo Branco. Exatamente. Deto, essa não foi sua única composição. Não. Óbvio, você é um grande compositor, já compôs muita coisa aí. Mas eu queria saber, assim, eu canto também, sabe? Eu canto na igreja. Óbvio que não tanto quanto você, mas... É porque, às vezes, quando eu vou me apresentar em alguns lugares, que eu vejo o pessoal... A gente vê quando o pessoal está gostando, né, do que a gente está fazendo, e quando eles estão interagindo e tudo mais, e começam a cantar junto com a gente. Verdade.
eu nunca compus nada. Eu queria saber como é você saber que algo que você compôs e olhar para o público e ver que tá todo mundo cantando ali. É gratificante demais. Não venha com essa não, por favor. Eu tô sabendo. Rapaz, você falou compor? Compor. Compor é o seguinte, eu estava em casa em 98 e a minha referência sempre foi o Djavan, essas coisas que eu sempre, desde Esses carinhas assim que nem faz sucesso. Por exemplo, quando Dion começou a ensinar Leô, teclado, eu ia lá ver Feras ensaiar, eu ouvia Cidade Negra, ei, estamos aí, pro que der e vier. E eu sempre gostei de música boa. E quando foi para me fazer a minha primeira música, lógico que eu não sei tocar violão, como o Lele sabe, eu sou um arranha-violão aqui, porém, eu sabia muito menos naquele tempo, em 98, mas eu tinha vontade de fazer uma canção, entendeu? Aí compus, aos poucos, dava só o tom, né? Devagarzinho, dava só os tons, e fui fazendo a melodia e a letra. E essa música que eu fiz, eu mandei para Adonis e ele gravou numa banda dele chamada Pingos de Amor. Uhum. E é interessante a composição. Foi sua primeira composição, no caso. A minha primeira composição. Aí eu vi que eu tinha futuro. Não era porque a Adonis... Vou dar um exemplo. Se a Adonis não tivesse gravado ela, podia ser que eu tinha ficado, né, para baixo. Cara, vou fazer nada, bicho. Mandei para Adonis. Adonis sempre foi referência, né? Sim. Aqui no Nordeste, no Rio Grande, no Nordeste, no Brasil já. Mas ele sempre foi referência. E se ele não tivesse gostado, vá ver que lá atrás eu tinha me desgostado e tinha continuado só a cantar. Por isso a importância de Adonis sim. na questão das minhas composições. Aí gravou. O disco chega, né? Presta atenção como é complicado. Aí tá uma pessoa super conceituada lá em casa para a gente escutar o disco. Foi passando de faixa, pô, cara, massa. Ixi, caramba. Chega na minha, né? Não sei se a minha era 13ª, 12ª, era uma das últimas. Rapaz, o cara olhou não sabia que era minha, né? A música, e disse... Cagou o disco essa música. Pai, foi uma facada em mim, velho. Ei, foi uma facada. Caraca, uma facada. Véio. Foi. Assim, na porque cara eu não lembro mais hora... da letra, mas dizia, eu continuo apaixonada por você, amor, não esqueci os seus beijos, nananana, de paixão, sua boca, sua voz, simples detalhes entre nós, nananana, momentos de paixão. Quem cantava era a Aninha, se eu não me engano. Que a Aninha cantou, acho que no Pingo de Amor, era ela que cantava. Aí aquilo ali foi uma facada, mas vamos analisar. Já imaginou se eu tivesse desistido com esse comentário, com essa opinião dele? Porque todos nós temos opiniões. Sim, a gente pode expor nossa opinião, não é verdade? Se eu não gostar de uma música, não é interessante falar para o artista assim, porque o cara fica triste. Mas ele não sabia que era eu o compositor. Ele foi inocente ali, dizendo inocente, né? Mas eu continuei, né? Já que eu vi que eu tinha feito, e continuei, graças a Deus, até hoje. Você aproveitou aquela oportunidade, talvez, para corrigir alguma coisa que você... Para corrigir, para me especializar um pouquinho mais no violão, para quando quiser fazer uma coisa mais elaborada e tal. Mais trabalhada, fazer. Mas eu também agradeço esse cara. Sim. Porque foi ele, através do gosto dele, de não ter gostado, que eu busquei ir mais a fundo. Sim. Entendeu? O que eu queria saber também é tipo assim, se você lembra da primeira vez que você subiu num palco para cantar, não necessariamente da primeira vez de você num palco, mas da primeira vez você cantando uma música sua e você vendo o público cantar ela. Rapaz, em 2009, Iererê teve muita gente que cantou, porém a proporção era bem menor em 2000. Sabe, a gente lançou no Avião o disco, as pessoas cantaram, mas era um evento muito menor. Quando a gente começou a ter as ideias de gravar um DVD em praça pública, e a gente realmente, porque assim, o bom do artista é você testar o público, o que o público tem a lhe oferecer, né? Não é testar, que eu digo assim, vou testar, não. Você entrega ao público o seu produto, aquilo de coração que você está fazendo. Mas você não sabe como é que o público vai receber. Tem pessoas que gostam de uma, tem que não gostam de outra. Quando foi em 2009 que a gente gravou o DVD, o primeiro DVD aí, aqui,
ao lado ali da Praça do Barão. Rapaz, quando começavam as músicas, tem uma música lá minha que faz assim. Amor, não vem com essa história de você querer brigar comigo. Essa música, quando começa, ela tem um solo de guitarra que colocou foi Jean. Rapaz, quando essa música começou, que todo mundo da praça sabia que música era, que todo mundo com as mãos assim, tá até hoje lá, eu fico todo arrepiado quando eu vejo que quando eu comecei a cantar. Eu te amo, eu te quero, você é meu mundo. A galera, sem você não sou nada. Te desejo, te beijo, te quero, te chamo. A galera, minha amada. Aquilo ali pra mim foi... Caraca. Você é louco, mas... Porque assim, é como eu estou te falando. Você grava, o que você grava porque você gosta. Sim. Você não sabe como é que o público vai... Ali cantou todas as músicas do disco, foi muito massa. E foi a minha primeira... Realmente, assim, o que eu senti foi em 2009. Até hoje, quando eu vejo, eu fico de bobeira. Não esperava aquilo. Imagino. Há um ditado que diz que o santo ele não opera milagres em sua própria casa. Eu não acho. É um ditado que quer dizer, tipo assim, se você é promissor em alguma coisa, dificilmente você vai fazer sucesso ou você vai ser reconhecido por aquilo na sua região, na sua casa, na sua terra. Eu queria saber de você, assim, porque eu vejo que você fez sucesso na sua casa, e principalmente aqui, né? Mas eu queria saber de você, assim, como foi a recepção das pessoas daqui, logo, não necessariamente no início da sua carreira, mas se você percebeu se aqui tinha mais atenção, se aqui tinha menos atenção. Parelhas, graças a Deus. Se tem uma cidade que eu não tenho nada a reclamar em relação à reciprocidade de carinho, a tudo, Parelhas foi quem me deu toda a projeção que eu tenho hoje no Seridó e, digamos que no Rio Grande do Norte, um dos lugares que me conhecem. Foi Parelhas que me deu, foi as pessoas de Parelhas que me deu. Por quê? Porque, como eu lhe falei, a gente nunca teve dinheiro de expandir absolutamente nada relacionado à mídia. A gente nunca trabalhou cartazes em beira de estrada, que antigamente tinha isso muito, né? Cartazes, colocou... A gente foi um tempo para Natal. Passou 6 meses em Natal, mas a gente foi... Sabe aquela ilusão de adolescente? Um cara com 20 anos, 19 anos, não tem... tem aquele sonho lá, mas, porém, ainda vai... Aquele adolescente, ele vai tropeçar e cair várias vezes para aprender, entendeu? E aquilo ali foi um aprendizado muito grande, mas Parelhas é simplesmente 99,9% do que eu sou como artista, eu devo a Parelhas. Parelhas me abraçou, me abraça, e eu tenho certeza que vai continuar me abraçando para todo sempre. É interessante a gente ver que aqui tem uma grande recepção por parte do pessoal aos artistas, né? Quando alguém aparece daqui, a gente parece... As pessoas ajudam. Tem aquele orgulho de ser um artista daqui, né? E isso é muito bom da gente ver, porque eu vejo que em alguns cantos parece que tem um pouquinho de resistência, o pessoal começa a colocar desafio em cima. É porque em todo lugar, eu acho que assim, eu ainda acredito que existe 80% de pessoas boas e só 20% de pessoas ruins. Mas as pessoas ruins, muitas vezes, não são ruins. É porque elas não conhecem quem é o artista, quem é a pessoa. Exato. Muitas vezes, eu já fiz isso. Eu olhar para uma pessoa e não ir com a cara dela, nem conhecer a pessoa e dizer, aquele cara... Você está entendendo? Mas você não conhece o cara. Vai ver que esses 20% que não são pessoas ruins, porém não conhece, tem alguma resistência com a sua arte, com o seu cantar. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não goste, está entendendo? Eu acho que Parelhas ela abraça 100%, porque é assim, quando uma coisa ruim ela acontece aqui, em um segundo ela abrange né? Mas quando acontece uma coisa boa, ela demora mais, mas ela chega. Mas ela chega, você está entendendo? E é esse caminho que o artista tem quando ele tem um trabalho ele tem convicção do que ele está fazendo e que as pessoas gostam, que aquela pessoa que tem aquela resistência, ela vai ceder. Ela vai gostar, você tá entendendo? É só um pouco de paciência. É como diz a frase, né? O veneno, ele logo se espalha pelo corpo e mata a pessoa, mas o antídoto demora para fazer efeito. Justamente. Então, existe muito disso, de coisas ruins, as pessoas
como você disse, a minoria das pessoas, né, aqueles 20% parecem gostar de espalhar essas coisas ruins, de espalhar essa má energia, de querer colocar desafio. Não sei se muitas vezes porque na vida dela elas tiveram desafios e parece que não souberam lidar com isso. Por isso que nós temos que respeitar. Exatamente. Independente da pessoa. Hoje em dia, depois de ter errado muito, ter caído muito, hoje em dia eu vejo que as pessoas que mais precisam, por exemplo, eu há pouco tempo atrás eu fiz comentários de determinada situação que eu me arrependo muito. Porém, é nessa hora que eu precisava de ajuda. De um cara lá, meu irmão, bicho, não vá por essa linha não. Você está entendendo? Todos nós, a gente tem essa parte. Entendeu? Sim. Do mesmo jeito que esses 20% de não gostar de um artista, de comentar alguma coisa que nem conhecer o artista conhece, faz parte. A gente tem que respeitar todo mundo. Parece que às vezes a gente faz parte dos 20% e não para alguém. Justamente. É por isso que sempre está assim, ó. Você está entendendo? Porque a gente não vai ver que outra pessoa tem a mesma visão da gente que nós temos de determinada pessoa. Sim, exatamente. Ou seja, todo mundo ele tem aqueles 20% que não gosta dele, mas assim, eu costumo pensar que sim, vai do respeito. A gente precisa respeitar a história das outras pessoas, porque cada um tem suas lutas, seus traumas, seus fantasmas. E eu costumo pensar que assim, aquele 20%, muitas das vezes, ele precisa de uma ajuda dos 80%. Ele precisa que o 80% olhe para ele e tente dizer a ele, cara, não é por aí. E a gente, quando... é onde entra o amigo. Exatamente. Porque, às vezes, quando a gente é os 20%, e eu também falo por experiência própria, porque eu também já cometi muitos erros, já julguei muitas pessoas sem saber quem elas eram e tudo mais. Eu já fui parte desses 20%. E depois que você reconhece o seu erro, você pensa, caramba, se alguém lá dos 80% tivesse vindo e me dado aquele estalo, teria mudado diminuído muito a caminhada errada, né? Sim, exatamente. Justamente isso, porque assim, eu acho que a vida passa tão rápido, sabe? Eu achava que... hoje em dia eu tenho 41 anos, porém a minha cabeça ainda está lá nos 20. A minha cabeça sempre foi assim, tanto nas minhas atitudes, que eu reconheço, mas hoje em dia não tanto, porque já caí, né? Já errei, lógico que eu não vou. Mas assim, eu falo na questão musical, né? Eu não me olho no espelho, vejo que meu semblante, porém a minha cabeça é como se eu tivesse com 20 anos lá atrás, entendeu? E eu espero que tenha mais 20, mais 20. Mais 20. Esperamos também. Entendeu? Porque a minha cabeça está pronta para sempre se renovar. Isso é muito bom, ter um espírito jovem, uma mente jovem, não é? Tem que ter, cara. Tem que ter, cara. Tem que ter. Agora, durante essa pandemia, essa segunda parte da pandemia agora, eu comecei a seguir vou mudar um pouquinho o rumo aqui, mas só para fazer um comentário. Eu comecei a seguir um cara chamado Hussein Awada. Ele é um médico de São Paulo, eu acho. Tem a clínica Awada. Cara, eu nunca vi um cara mais inteligente do que ele. E eu comecei a seguir e fazer o que ele realmente indicava. E minha vida mudou completamente nesses últimos 4 meses. Lógico, você continua sendo o mesmo, porém você tem outra visão de como é. Por exemplo, eu não sabia, eu não tinha a dimensão do que era servir e contribuir na vida das pessoas. E realmente a gente nasce para um único fim, é servir e contribuir na vida das pessoas, porque cada um tem seu dom e sua profissão, porém, para você ter o retorno que você merece, tudo depende de como você vai servir e contribuir. Exatamente. Você está entendendo? E eu não tinha essa visão, hoje em dia eu tenho. Sabe? E eu agradeço demais a tudo que sem falar em mente, corpo, alma, que eu aprendi já demais já com ele. Sim. Aí cabe nisso aí, por quê? Porque hoje em dia eu acredito que eu não quebro mais cabeça com determinadas... Entendeu? Por quê? Porque eu vou estar trabalhando contra mim. Entendeu? Eu não vou estar servindo e contribuindo para as pessoas se eu estou passando energias negativas. Quem é que vai querer seguir, querer contratar, querer estar perto de um cara que vive causando em redes sociais, arrumando confusão? Não está entendendo? Só aponta problemas e não soluções. Eu aprendi. Entendeu? Errei, porém aprendi. E agradeço a ele. E isso é importante, né?
É interessante que você falou sobre essa questão de você mudar um pouco você mesmo, sem deixar de ser você mesmo, porque hoje em dia tem muita ideia de que algumas pessoas, não só hoje em dia, já há muito tempo, isso acho que desde que existe a humanidade, de que algumas pessoas têm receio de mudança e que parece que se eu digo uma coisa hoje, amanhã eu preciso continuar dizendo a mesma coisa não, você não tem a obrigação de continuar dizendo e acreditando nas mesmas coisas. A vida, ela transforma você. A vida, ela molda você e nesse moldar, você cresce. Você erra, mas você aprende e cresce. Justamente. É uma das coisas também que eu aprendi com ele. Ele disse, ele fala assim, não tenha raiva do que eu vou dizer agora não, mas é verdade. Você tem o que tem e é o que é por pura responsabilidade sua, minha no caso. E realmente é. Você já imaginou, eu vou dar um exemplo aqui no meu lado pessoal. Eu já me casei duas vezes. Né? O meu primeiro casamento era para me ter aprendido de alguma forma, né? Uhum. Mas não, eu continuei com o mesmo pensamento. E o segundo deu errado. Entendeu? O segundo deu errado. Isso vale para profissional, enfim. Você está entendendo? Eu dei um exemplo meu particular para me entender. Sim, aí hoje em dia eu não tenho essa visão mais. Hoje em dia eu já, tá entendendo? É muito bom saber isso. É bom quando a gente vê um artista que reconhece seus erros, porque parece ser tão difícil, né? Pessoas públicas olharem para si e dizerem, caramba, eu errei. A gente vê isso tão raramente acontecendo e você acaba sendo inspiração para quem quer se tornar um artista. Porque eu passo amor para as pessoas. A minha segunda música foi O nosso amor é lindo como o sol e o mar, você é quem me faz sonhar, pois amo só você, entendeu? Não condiz, não casa, condiz, entendeu? Exatamente. A minha amiga também de Caicó disse, mas Deto, é a vida, a gente erra, está aqui para... Acontece. Eu acredito que agora não vai errar mais, mas porém é aprendizado. Exatamente, são degraus que você acaba tendo que subir para crescer como ser humano, né? Desse jeito. Deto, canta mais uma pra gente? Vamos lá. Depois daquela noite que nós dois passamos, a minha vida virou de ponta cabeça. Não consegui tirar ela do pensamento, meu coração te chama a todo momento. Como vendaval, chuva de verão, eu sei que estou perdido em plena contramão. Se isso é paixão ou mais uma aventura, pra mim já não importa. Quero estar com você, sentir o seu perfume e te tocar. Depois daquela noite, a minha vida virou de ponta cabeça. Que bom te encontrar, foi bom te amar, te conhecer. E agora não dá mais pra ficar aqui sem você. Você tatuou, desmoronou meu coração. E agora não sei viver sem o seu amor. Que bom te encontrar, foi bom te amar, te conhecer. E agora não dá mais pra ficar aqui sem você. Você tatuou, desmoronou meu coração. E agora não sei viver sem o seu amor. E agora não sei viver sem o seu amor, não sei viver sem o seu amor. É isso aí. Deto Edina, senhoras. Esse episódio está sendo bastante especial, né? Nosso episódio gravado aqui com o nosso amigo Deto Edina, que já cantou pra gente, já contou um pouco da sua história musical. E vamos continuar conversando com ele, né? Vamos continuar aqui falando essa conversa. Tá legal, aqui, tá legal. Tá muito legal, cara. Tomara que dure aí muito tempo tá ainda. Deto, você nesses 30 anos de carreira, imagino que você tem história para contar, assim, para virar a noite contando, né? Isso. Tem. E eu imagino que tem algumas que talvez sejam um pouco trágicas, no sentido de serem algo desgostosas, algumas vitórias, né? Porque a gente passa por isso também. Tudo, é verdade. Por tudo.
E algumas histórias que talvez seja, sei lá, eu não sei se você já passou por algum momento estranho que depois você lembrou e começou a rir do nada nesse momento. Rapaz, já passei. Eu vou dar só 2 exemplos aqui que aconteceram numa banda chamada Forró Balada de João Pessoa, que eu tocava lá, até com o João, tecladista, era um dos proprietários. Rapaz, a gente foi tocar numa tribo de índio. Era a minha despedida da banda. Esse show era a minha despedida da banda Forró Balada, que eu ia pro circuito. Era perto de João Pessoa, eu não lembro direitinho o nome não. Era perto de João Pessoa. Aí a gente foi e o combinado era 2 bandas tocar. Rapaz, a gente começou a tocar meia-noite e o combinado era até 2h30 da manhã, né? Quando foi 2h30, a gente ia parou, né? Quando ia parar, que a gente olhou para trás, um dos índios, uma das pessoas lá, não sei se era índio, estava com um revólver na cabeça de Johnny, dizendo, você vai tocar até a hora que a gente quiser. Aí fazer o quê? Sem problema nenhum. Meu amigo, eu cantava soluçando, com medo. Eu cantava soluçando, meu Deus do céu. Eles fizeram a gente tocar. Aí eles olhavam pra gente assim e fazia na frente do palco. Eu digo, hoje. Pode olhar que a cueca tá molhada aqui, meu lado aqui, ó. Mas graças a Deus a gente tocou até 5 horas da manhã. Quando foi 5 horas da manhã, 5 horas de show, parou, não aconteceu nada. E a outra coisa também foi no Forró Balada, a gente tocando ali em Católia do Rocha. Era uma portaria. Sim. E o contratante falou para os policiais que quem ia pagar eles, os policiais, era a banda. Porém, não era a banda. Era ele que ia pagar. Quando terminou o show, a gente desmontou o equipamento, colocou na Sprinter e veio embora. No meio do caminho, rapaz, 3 viaturas daqui. Sabe aquela cena de guerra? Rapaz, elas eram um cavalo de pau daqui para Jesus, no asfalto. Parou as 3 assim. Desce todo mundo, cada uma com uma... O policial com vista que ele desce todo mundo. Parecia que alguém tinha matado alguém, enterrado o corpo no carro. E eu sou nervoso, sou ansioso pra caramba. E eu digo, o que está acontecendo? Aí João, calma, pessoal, o que está acontecendo? Aí o cara falou, explicou, foi todo mundo para a delegacia, você está entendendo? Porque lá tinha que se explicar. São fatos que acontecem. São coisas que acontecem. Isso eu estou falando assim, da parte complicada, né? Mas essas besteiras de passar perrengue, de dormir, no tempo que a gente começou, no Flor de Cactus, a gente dormia em cima dos graves, né? Colocava o colchão. Caixas, zonas de cima. Aí quando terminava o show, a gente tirava o colchão, colocava em qualquer calçada, enquanto o pessoal, hoje em dia chamam de hold, né? Antigamente era arrumador. E enquanto os caras desmontavam aqui, colocavam os graves no lugar para a gente poder colocar os colchões para dormir. A gente dormia no meio da rua. São coisas que acontecem. Caraca. Normal. Mas é gostoso, porque a gente tem história para contar, né? 30 anos de carreira, meu amigo. Você massa. tem história demais para contar pra gente. Não me arrependo eu imagino de nada. que, assim, eu acho que não importa o tamanho que seja um episódio de um podcast conversando com você, eu acho que você vai ter história para contar até o final. Tem. E assim, a gente conversando aqui, eu percebi que você já passou por várias bandas, não foi isso? Já, passei por algumas bandas, porém eu nunca tive sorte de tocar em Parelhos. Assim, nunca tive... Em Parelhos eu só toquei no Flor de Cactus. Nunca trabalhei na empresa Fera Produções. Porém, assim, trabalhei, mas foi um São João e 2 carnavais, que foi na equipe dos Cowboys, porém era outro nome. Não, no São João era os Cowboys. Sim. Mas no carnaval nós botava outro nome. Mas já passei por algumas bandas pequenas, outras... Trabalhei no Banda Ases, trabalhei no Forró Balada, trabalhei no Circuito. E, assim, as mais conhecidas, Flor da Pele, aí Flor de Cactus aqui, entendeu? Com Dinho, no grupo de Dinho, e agora com Iererê. Mas eu nunca tive sorte de... Por exemplo, eu com 16 anos tocava ali em Acari, na Banda Ases, todo dia, porque eu sempre fui muito caseiro, sabe? Nunca gostei de ficar fora de casa, eu sou ansioso pra caramba também. Terminava o ensaio de 4, 5 horas da tarde, 5h15 eu estava esperando carona naquela vinda para Paredes aqui. Aí as histórias, se for contar a história de carona, aí passa o dia aqui. Mas por favor, fica à vontade para contar quantas histórias você quiser. Beleza. Iererê, eu acredito que seja a banda que mais te marcou e a que mais, assim, a que mais alavancou a sua carreira, podemos dizer assim. Eu queria saber como é que foi que começou, como é que se deu início, que sei lá, se chamaram você, se foi ideia sua, de quem foi a ideia, mas quando foi que nasceu a banda Iererê?
Rapaz, ele foi assim. A gente sempre teve, nós lá de casa, eu, Leô, Lelei também, a gente sempre foi de compor, Sim. certo? Aí, mas eu era mais frequente, e quando foi em 98, 97, eu já tinha um discozinho bem simplesinho, gravado, não lembro nem onde foi, mas era aquele, era em MD, todo mundo junto, e umas musicazinhas musicazinhas, aspas, né? Umas músicas que a gente levava para o sítio, ali de Geraldo Aquino, saudoso Geraldo Aquino, e a gente ficava tomando 18 anos, 17 anos, né? E os caras, pô, que música legal é sua, e ficou aquele negócio de adolescente. Aí foi onde a Mauri Bancário tomou conhecimento das canções, das composições. Isso já tinha tido um trabalho de Dinho, do pessoal nos ensinado a tocar, né? Até lá. Mas partindo para o Iererê, aí a Mauri conheceu, né, o trabalho e é outro anjo na vida da gente, porque é impressionante quanto Deus é bondoso com a gente e coloca pessoas maravilhosas na vida da gente. A Mauri, ele simplesmente foi corpo, alma e coração do Iererê. Por quê? Quando ele viu as composições, ele abraçou o projeto e, a princípio, não tinha o nome Iererê, mas ele disse, a gente vai fazer um disco com vocês e não se preocupe, eu vou dar o carro, porque tinha que ser em Patos. Ele tem um cadete no tempo. Ele deu o carro, deu a gasolina de todas as viagens, que não eram poucas, eram muitas, pagou o disco, pagou o estúdio, ele pagou a masterização em Manaus, ele pagou a prensagem dos discos, de 1000 discos, ele pagou para registrar as 12 músicas, ele pagou tudo, ele pagou tudo, está aqui, para vocês trabalharem. Cara, que presente, hein? E ganhar o pão de cada dia. Aí, a questão do Iererê, a gente estava em casa, eu e Leô, a gente estava no meio dessa música. Viva essa loucura de querer te encontrar, meu coração esquece tudo e quer te namorar, já tenho tudo para te esquecer, entendeu? Aí, quando chegou pro refrão, né? Me lembro. Sei que te quero tanto, não consigo te esquecer. Aí. Sei que te amo tanto, sem você não sei viver. Aí, e agora? Eu disse, bicho, Belo tem aquela tem que colocar um negócio aqui que marca as pessoas, Leo disse. Me lembro como fosse hoje. No quarto da casa de terceira, que a gente morava alugado numa casa de terceira aqui em Parelhas. Aí agora o Leo disse, volta aí. Iererê, iererê, entendeu? Aí pronto, gravamos, né? Mas não tinha nome. Aí quando foi colocar a capa, colocar o nome da capa, e aí? A gente foi colocar o quê? Aí Leo disse, rapaz, a gente podia colocar Deto e Iererê. É tanto que o primeiro disco é assim. Aí surgiu daí, dessa música, mas o Iererê a gente deve tudo a Mauri. E a banda até hoje ainda existe? Vocês deram uma pausa? Vocês resolveram terminar? Como foi? A gente tocou até 2002, 2003. Aí, depois da campanha de governador, que a gente tocou para Nelter e na Paraíba para Roberto Paulino, no tempo, se eu não me engano. Foi. Aí veio as complicações, porque a gente tinha comprado, a gente fez o nosso som era pequeno, para a gente poder ficar pronto para os shows de Nelter, a gente tem que investir um valor absurdo no som para poder, junto com o trio, né, fazer o comício, que no tempo tinha um comício. Aí foi onde a gente pecou, porque a gente teve que comprar muito material, e para você ver, a gente passou, mais uma história, a gente tocou 30 shows para Nelter. Foram 30 shows dentro do baú, 18 pessoas. Caraca. Andava dentro do baú as 18 pessoas. Os músicos, os holds e as bailarinas. 18 pessoas. Estourou pneu de caminhão. Meu pai era quem dirigia. E assim, mas enfim, a gente parou depois desse tempo, desgostou pra caramba, vendeu tudo. Nesse tempo, Leo montou o estúdio dele, um estúdiozinho que a Alice gravou lá, alguns artistas. E se passaram os anos, né? Fui tocar num canto, outro no outro, eu fui para uma balada. Aí foi onde surgiu a minha. Eu vinha de Caruaru no circuito, tinha tocado no show em Caruaru e
no caminho, é Deus, né? Bate aquele negócio, bicho, começa a compor. A sua vida está ficando tão assim, tão legal. Legal que eu falo assim, eu estava me sentindo bem, né? Sim, sim. E as coisas só funcionam quando você se sente bem. E foi quando eu cheguei em casa que eu comecei a fazer as composições do CD Desmoro no Meu Coração, que tem a chuva, né? A chuva cai lá fora e eu aqui pensando nela, entendeu? Aí começou e a gente teve a ideia de voltar com um disco. E tá aí, graças a Deus, até hoje. Paramos novamente, mas a gente não parou. Foi assim, mudou um pouquinho. Vou dar um exemplo. A Banda Férias ela é referência em todo... Sim, em todo canto. Em todo praticamente todo o Brasil, né, que conhece os Feras. E os Feras, por Adonis tem um conhecimento gigantesco, estava sentindo dificuldade de contratos. Imagina a gente que tinha acabado de começar, que estava... Você está entendendo? Vocês estavam numa vibe um pouco mais independente? Mais pagode, não era o estilo aqui. Aí a gente deu uma parada. Porém, a banda ainda existe. Se o cara quiser contratar a banda, ligou, a gente monta a equipe, não é 100% dos irmãos, porque um está morando em Natal, já tem um emprego, o outro casou, prefere não tocar, mas Leo tem a iluminação dele. Mas eu, Lele e Paulinho, a gente continua tocando, entendeu? Bota outra equipe e vai. Mas os contratos hoje em dia são escassos. Sim. Hoje em dia é mais basinho. É mais basinho, infelizmente. Fala um pouquinho dessa questão da formação da banda, dos membros em si. Eu sei que quem deve estar assistindo, a maioria deve ser, obviamente, de Parelhas, mas vira e mexe, tem sempre alguém de fora nos acompanhando, né? E eu queria, assim, que vocês falassem um pouquinho sobre a formação da banda. Foi a original desde o início? Mudou alguém? Saiu alguém? Entrou alguém? Claro, você já citou o pessoal que saiu aí por motivos deles, mas eu queria saber se antes disso teve alguma troca, alguma mudança. Não, foi assim, a princípio, nós colocamos os 4, né? Eu, Leo, Lele e Paulinho, porque eram os mais velhos. Luan era muito novo e Xamã também era muito novo. Todos irmãos? Não tinha possibilidade de colocar. Aí o primeiro disco de 2000 ficou assim. Saiu em 2000. Quando foi em 2008, que a gente gravou o outro, aí Lelomar já era um rapaz, né? Luan também. Aí colocou os 6. Mas assim, é como eu lhe falo, família é maravilhoso, porém tem brigas, é normal. Acontece nas melhores famílias. Qual foi a gente briga, mas a gente se ama, entendeu? Exatamente. Porém, Leolomar, que é chamar, optou pelo estudo, e só o estudo, foi para Natal, hoje em dia, graças a Deus, ele passou na PR, na Polícia Federal, e vai seguir a carreira dele lá, que ele seguiu. Luan preferiu não tocar porque casou, tem a família dele, prefere trabalhar de outra forma, entendeu? Leo tocava com a gente até um tempo, mas aí montou a iluminação e não tem mais tempo, porque é muito solicitada, né? Sim, sim. Aí ficou Lele, que Lele é um cara muito tranquilo, vive lá em Mãe também, porque mora numa casa encostada lá em Mãe, e Paulinho também, que dá para conciliar. Essa mudança aconteceu por conta disso, entendeu? Mas todos amam a música e eu aposto o que você quiser. A música, a arte, ela é tão massa, porque assim, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho muito difícil uma pessoa que tenha um emprego, uma profissão, profissão é outra, né? Que trabalhe com determinada situação e que ganhe, vou dar um exemplo para você, 5 mil reais. Mas se a música pagasse 5 mil reais por mês, eu aposto se ele não estava na música. Certeza. Você está entendendo? Certeza. Não é desprezando ou desmerecendo nenhum tipo de profissão. É porque a música, você está levando alegria para as pessoas. Você está entendendo? Toda profissão tem o seu valor. Mas eu acho muito difícil se o que determinada pessoa ganha fazendo uma determinada coisa, se fosse para trabalhar com a arte, com a música, se ele tivesse esse dom, se ele não optava pela música. O meio artístico parece chamar muito a gente, né? O pessoal que é artista parece que tem um olhar um pouco diferente para essa questão de música, de dança que seja, de canto, do que for. É tanto que eu já toquei para médico, eu toco para médico, engenheiro, o que você imaginar. E todos têm o sonho de cantar. Todos têm o sonho de tocar. Tem uma hora do show que eles fazem questão de pegar o microfone ou pegar um instrumento e tocar. É um sonho das pessoas. Isso aqui não é só uma fantasia. Isso aqui é a arte. Muitas pessoas dizem, um exemplo,
Eu já recebi um não de uma empresa, que eu não vou dizer o nome, lógico, em respeito às pessoas que até são meus amigos. E quando meu filho nasceu, em 2010, estava em transição e coisa e tal, e eu queria arrumar um emprego normal e ter a música como um hobby. Um hobby não, mas um extra, né? E eu coloquei o currículo nessa empresa. E fui chamado para entrevista. E a pessoa, todo mundo comete equívocos, e essa pessoa olhou para mim e disse que música não era a profissão. Música era uma fantasia. E que toda fantasia passava. Entendeu? Assim, eu respeito até hoje, porém eu não acho assim. É uma profissão. Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Me diga qual lugar que você que você vai, que não tenha música. Se você vai para um funeral, tem música. Casamento sem música, presta? Não. Aniversário sem música, presta? Tudo que você vai, se você fosse entreter, para ter entretenimento ou não, a música é fundamental. O pessoal que trabalha nesses ramos normais, né? Eu digo por mim mesmo. Eu trabalho numa fábrica de costura e música tocando pra gente enquanto a gente tá trabalhando fantástico, relaxa, a gente... Tá entendendo? É o que eu estou dizendo. O que falta na música, eu vou ser sincero a dizer, que o que falta na música para todos os artistas, todos, é o reconhecimento, porque quando você contrata, vou dar um exemplo, você vai casar, o cara contrata 22 mil, 15, 30, 20, você está entendendo? Aí contrata tudo a preço que a pessoa pedir, acabou. Aí você vai para o artista, lá você vai pichinchar, o cara fala, rapaz, o meu contrato, você está louco, fulano de tal. Reconheça, sem a música seu casamento vai prestar. Exato. Você está entendendo? A gente vai levar alegria para vocês. Reconheça, pague, não é pagar o absurdo, você pagar o que é merecido para o artista. Parece que as pessoas às vezes não veem que o artista que vai lá, ele também tem que pagar os músicos, ele tem que... Água, luz, manutenção do equipamento, que não é nada barato. É uma vida como qualquer outra, porém não é valorizada. Não é. Por isso que eu sempre agradeço. Tem um cara, eu vou falar porque vou falar de duas pessoas. Uma pessoa chamada Karina Vilar de Caicó é uma pessoa, não tem, olha, eu já conheci muita gente na minha vida, porém Karina, ela é, assim, sabe um anjo para mim, um anjo. Karina e doutor Gabriel, do Jardim do Seridó. Eu nunca disse um valor a essas duas pessoas, para elas disserem uma vírgula. Dá para vir por R$50 mais barato. Nunca. Sempre me pagaram adiantado, porque assim, é o correto, você assinar contrato é correto, sim, porém, você confiar em pagar um contrato 6 meses antes da pessoa, sem assinar nada, você tem que confiar, né? E essas pessoas, além de me pagarem o que eu sempre mereci e pedi, eles pagam adiantado de 6 meses, você está entendendo? Cria confiança, né? Você está sempre querendo ficar disposto para aquelas pessoas. Mas eu quero falar assim, por quê? Porque, cara, quando você diminui R$100 do cachê de um artista, não vai mudar a vida do artista, não. Mas você está desvalorizando uma classe que já está valorizada. Se você valorizar, o artista vai sair de lá bem, vai sair de lá feliz e vai ter ânimo para chegar em casa no dia, você melhorar o seu repertório. Aí você chega no dia, você é contratado por um determinado valor, você se sente desvalorizado, você não tem vontade de nada. Você está entendendo? É assim a vida. Por isso que eu sempre... E outra coisa, você tocar para pobre é impressionante o quanto é maravilhoso. O pobre ele paga adiantado. O doutor Gabriel e Karine é exceção. O pobre ele paga adiantado, faz uma galinha para você, não deixa faltar nada. Sabe o que é ainda nada? Te recebe com um abraço. Recebe com um abraço, pergunta 200 horas no show, 200 vezes no show o que está precisando. Você está entendendo? É bom você ser tratado assim. É bom ser bom. Tratado não bem. É ser babado, é ser tratado como gente. Porque tem determinados locais que, infelizmente, a gente toca, que o cara não vai deixar uma garrafa d'água. E quando deixa uma garrafa d'água, desconta lá, essa garrafa aí tem que descontar no valor lá, no valor de consumo. Você está entendendo?
Aham. Infelizmente, espero que nos próximos 10 anos, com muita... que tudo se... A tecnologia, ela vem para nos ajudar, porém, a música ficou lá, Ficou lá. entendeu? A música não saiu do lugar. Espero que E as se pessoas... saiu, talvez tenha virado um objeto de comércio, É, né? Um negócio assim para não é ganhar mais dinheiro, assim, puro e justamente. simples. Nada contra o que toca hoje, mas é diferente. É diferente, é diferente. Você vê uma criança numa esquina, escutando determinadas coisas, ela está descendo até o chão. É uma criança. Uma criança de 8, 9 anos. A mãe não pode fazer nada. Tá entendendo? Eu, quando era criança, nada contra a música de ninguém. Todo mundo tem o direito de fazer sucesso, até porque todos nós temos o direito de receber o cachê que nós merecemos. Sim. Ponto. Mas é diferente. Antigamente a gente escutava e tinha uma ideia de mundo diferente da de hoje. Hoje, para você criar um filho com a poluição sonora de determinadas músicas é complicado. É complicado. Entendeu? Exatamente. Outro dia a gente recebeu aqui um grande amigo nosso, né, que falou um pouquinho sobre a liberdade da música, um pouquinho sobre a expressão que existe na música. E é legítimo ter vários estilos, Lógico. é legítimo ter vários ritmos e tal. Vários gostos. Vários gostos, claro. Só que a gente também comentou que, assim, gente ruim tem em todo canto. E quando você coloca na música uma letra que muitas vezes deprecia determinado grupo de pessoas, ou objetifica a mulher, ou então você vê uma criança, como a gente acabou de citar, escutando músicas que falam sobre conteúdos muito adultos, pesados, né? A gente precisa refletir e pensar, porque assim, se você quer pai, se você quer mãe, você não deixa seu filho assistir um filme que seja para maiores de 18, por que é que você deixa ele escutar uma música que é para maiores de 18? Sabe? Não tem, justamente, você foi perfeito agora. É isso, e o pior de tudo é que, assim, como a música ela é liberal, a mãe fica de mãos atadas. Porque ela não escuta em casa. Mas ela não só vai ficar em casa. Essa criança ela vai ser adolescente. Aí você vai dizer assim, nós podemos pensar assim, sim, mas não escutando quando criança, mas também tem a questão de ficar rebelde. Mãe, o pai não deixou eu escutar, agora eu vou escutar igual o namoro. Quando você está entendendo? Quando porque o pai... tem muitos pais que proíbem sem explicar o porquê. O porquê, tem que ter a conversa, entendeu? É desse jeito. Tem que chegar, não, é porque essa música fala dessas coisas que você só vai aprender daqui a alguns anos. Como também tem jogos. Tem jogos, tem filmes, tem séries. É justo. Assim, eu acho que parte de um bom senso da gente entender que existem coisas apropriadas para determinadas idades. Criança tem que consumir coisa de criança, tem que ser criança. Adolescente, coisa de adolescente. Adultos, coisa de adultos. Agora, muitas pessoas são rígidas, por exemplo, falam coisas, porque... vou dar um exemplo para você. Um amigo meu de Caicó, eu postei o que, infelizmente, meu amigo César perdeu o filho, né? Sim. Com Valquíria, e eles postaram um banner, se solidarizar, não sei a palavra, esqueci agora, e procurando uma lei que abrangisse para que isso não acontecesse mais. Sim. Aí eu postei, um amigo meu de Caicó, meu amigo, ele veio com 200 pedras na mão. Porque os pais hoje em dia liberal jogam o celular na mão do filho. Aí eu expliquei a ele, não é tão simples assim, educar hoje. Antigamente era diferente. Meu pai, quando olhava para mim de cara, eu estava chorando. Você tá entendendo? Eu brincava de bila, eu brincava de mancheiro, de cuscuz, de esconde-esconde. Hoje em dia, qual é a brincadeira? É o celular. É o celular. E, infelizmente, se você prender demais a criança e ela vê as outras pegando, ela vai se sentir inferior. Aí vem outro problema psicológico. É muito complicado hoje em dia, entendeu? E é interessante a gente ressaltar, né, que, assim, celular, tablet, notebook, a internet, no geral, veio sim para facilitar a nossa vida. E uma criança que nasce hoje em dia, que vai viver com as crianças de hoje em dia, a gente tem que entender que ela vai conviver com a tecnologia, sim. O problema não é a tecnologia em si, quais os caminhos que essa criança está seguindo ali. Tem um sistema que eu não sabia, porém hoje em dia sei, que, por exemplo, o celular do meu filho, tudo que ele vai baixar, vem a pergunta para mim. Sim.
Se pode ou não. Não é mais assim hoje em dia, porém, porque como ele tem a mãe dele, nós somos separados, são duas cabeças diferentes, né? Sim, Entendeu? sim. Eu respeito todo mundo. Mas é uma opção. Por quê? Porque você tem o controle. Você está entendendo? Tem como colocar YouTube só determinadas coisas. Sim, Mas é sim. muito difícil. Muito Muito difícil. demais. A gente não pode querer também, dentro dessa questão de ser difícil, né, criar um filho, uma filha hoje em dia, porque tem muita gente que acaba transformando certas pessoas em vilões e certas pessoas em heróis. E na vida real não é como em quadrinhos, né, que existem vilões e heróis. Existem pessoas com contextos diferentes. Verdade. E aí entra uma outra questão, o outro lado do extremo, né, que se por um lado você não pode liberar demais o seu filho para que ele consuma qualquer coisa que não seja apropriado para a idade dele, por outro lado, tem pais que são tão rígidos que acabam criando um determinado preconceito com determinada série, determinado filme, determinada música. Hoje em dia tem muita gente, não só hoje em dia, durante toda a história da música, normalmente quando surge um ritmo novo, ele passa por muito preconceito até ser aceito. A gente viu isso com o rock, a gente viu isso com a lambada, a gente vê isso com o funk. O funk a gente entende que tem muitos que bem mais pesado, né? Tem muitos que são muito pesados, mas a gente vê uma parte desse preconceito, né, de não querer conhecer porque já demoniza logo. Eu sou do tempo também que o funk era Claudinho Buchecha. Era. Tinha letra, né? Hoje em dia é diferente. Mas, assim, é como eu falo. Se você prende demais, a criança pode se frustrar e achar que não é normal como aqueles que estão. Entendeu? Tem que ter uma balança, equilíbrio, entendeu? E é esse equilíbrio que é difícil. Aí foi quando eu falei pro cara, pro meu amigo lá, seja pai e veja o quão é difícil educar. Eu tenho uma filha de 19 anos que é uma maravilha do universo, nunca me deu trabalho nenhum. Adélia, eu queria mandar um beijo para ela. Um abraço para você, Adélia. Ela estudiosa pra caramba, nunca recebi absolutamente nada de errado da minha filha. E meu filho, hoje em dia, ela sempre morou com a avó dela, a Adélia, e meu filho vive praticamente comigo todos os dias. E, ele já, como é mais próximo de mim, né? Meu filho também, eu sempre estou ali, quando eu vejo que escuta alguma coisinha lá, que ele está assistindo, jogando jogo, por exemplo, de matar, de atirar, eu chego perto dele, filho, não preste esse jogo. Por isso, não é por nada, é por sua idade. Você vai entender o que é matar, o que é. Você não sabe o que significa isso. Só você falar matar, ou você falar o fulano se matou, a palavra pronunciada, ela vaga, mas fica no subconsciente da criança. Tudo que ela vê Augusto Cury. Eu, às vezes, não sou de ler, não, porque eu sou ruim pra caramba de ler. Não vou mentir, não, mas eu sempre sigo ele e ele disse que uma criança de 8 anos hoje em dia tem mais informações do que aqueles caras que, esqueci o nome agora, que comandava a Grécia, aqueles reis. Você está entendendo? Que Césares era, entendeu? Verdade. Hoje em dia tem mais informação na mente de 8 anos do que um cara desse. Sim. Você está entendendo? Não, você vê, em 1920, se você for pesquisar qualquer artigo que tenha falando sobre relações sociais, em 1920, durante a vida inteira, a pessoa conhecia e se tornava amigo mesmo de 500 pessoas, no máximo. Hoje em dia, você faz aniversário e aparece a notificação para o Facebook, não só para os seus amigos, mas ela repercute, e saiu um estudo recentemente falando sobre isso, que a notificação de aniversário repercute por até 8 milhões de pessoas. Caramba! Pois é, a diferença. A diferença. Então, quando a gente junta essas informações com uma criança hoje em dia, de 8 anos, tem mais conhecimento de informação do que um César da Grécia Antiga. Quando a gente junta que uma folha de jornal de hoje em dia tem mais informação do que toda uma vida de uma pessoa em 1950 teria. Caramba, tá vendo? Então a gente vê que a gente precisa, você como pai, você como mãe,
Você como pai, que eu vejo que você se preocupa com isso, é bom ter um certo cuidado com a quantidade de coisas que os filhos estão... E até a gente Informações, também. Perturba a gente. A gente, quando assiste quando tem... eu vou dar um exemplo simples da música. Quando eu tenho 10 músicas para ouvir e captar a mensagem das 10, melodia, harmonia, letra e tudo, me perturba. Você fica meio perdido. Não está perturbando eles agora, porque tudo está lá, está novinho. É. Mas a nossa mente é como Augusto Cury falou também, é uma esponja. Ela vai enchendo. Chega uma hora que a esponja vai transbordar, e aí onde está o problema? Você vê? Quando você enche a mente, que é a esponja, de coisas boas, não tem problema. Agora, porém, quando você colocar a visão, porque a gente sente o que vê e o que ouve. Sim, né? sim. As nossas emoções é pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. Sim, né? sim. E lá tem conteúdo tanto bom Quanto ruim. Já dizia o ditado, internet é terra de ninguém. Pois é, aí é o que eu digo, aí é onde está, sabe? Porque a gente tem que ver realmente o que ele está se alimentando, Sim. entendeu? Sim. É isso. Questão de informação, né? Aí a gente pensa, cara, mas isso é uma besteira, não sei o quê. Mas, bom, essa semana, isso agora, nessa semana que a gente está gravando aqui, não é? Eu não sei se você soube, mas repercutiu aí a notícia de 2 adolescentes, um de 14 e um de 15, que se juntaram e estavam planejando um massacre a uma escola, cara. Aqui no Rio Grande do Norte, eu vi Aqui hoje. no Rio Grande do Norte. Eu vi. Isso é assustador demais, cara. Pois é. Antigamente, quando a gente era criança, é porque assim, é diferente. Hoje em dia eu acho diferente, porque antigamente tinha também aquelas armas. Até aquelas de atirar, que tinha. Era lembra? de brinquedo, tinha aquelas balinhas rosa. Porém, não tinha a informação do que aquilo ali fazia. Você está entendendo? Hoje em dia, você assiste um determinado canal, para não dizer o nome, você está aprendendo a trair, você está aprendendo a fazer, a não ser quem você é, entre muitas outras coisas. Na internet, pior 1000 vezes, porque gente matando gente na internet não tem graça, né? Aí pronto, aquela arma que a gente tinha antigamente de brinquedo, aquilo ali realmente era um brinquedo para tirar, não sabia nem o que fazia aquilo Era ali. só brincar. Brincar. Hoje em dia, eles têm a convicção do que aquilo ali faz. Aí vai da índole e da educação e de muita coisa da vida da gente, se a pessoa vai seguir aquele caminho ou vai escutar os pais. Vai escutar os pais. Entendeu? Aí é onde está complicado, porque antigamente não tinha nada disso. A gente tinha aquilo ali como, quando a gente tem a condição de comprar uma arminha daquela ali, nossa, tá doido, era o sonho de consumo da maioria das crianças. Mas era para escutar a zoada. Atirar em alvos, assim. Em alvos, alguns usavam até para matar passarinho. É interessante a gente ver isso, porque hoje em dia, esse tipo de coisa que se popularizou, principalmente em videogames, e aí eu não estou sendo contra videogames, claro. Eu tenho um videogame em casa e eu amo jogar ele, mas ficou algo popularizado de os jogos que fazem mais sucesso. São quais? São aqueles em que você mata uma ruma de gente. Até no tempo da gente também. Que tinha bem simplesinho, porém a gente só conseguia terminar se matasse. Exatamente. Mas como eu falo, antigamente era apenas um jogo. Hoje em dia, tudo se torna muito real. Até os videogames é como se você estivesse fazendo o 5 lá. Meu amigo, aquilo ali é uma coisa absurda. Você está jogando futebol, parece que o cara está jogando mesmo lá com você. Né? A arma é perfeita. Entendeu? O detalhe do sangue, né? Das como vísceras. se você estivesse dentro de uma cabine daquela que você está aprendendo a dirigir, a pilotar. É muito real. E aquilo ali, dependendo da criança, porque tem crianças que nascem com uma mentalidade normal, mas também tem criança que tem dificuldade. Sim. Todos nós, né, independente da área, eu quero ver se o cara não tem dificuldade em alguma coisa. Tem. Eu sou um cara extremamente ansioso. Extremamente ansioso. Porém, ninguém sabe de cada um. Né? Aí tem. Hoje em dia é muito mais fácil você aprender as coisas. Você comprar as coisas, tudo. E o perigo é estar ao alcance de pessoas que ainda não tenham maturidade para entender aquilo. Né?
Eu sou adulto, eu jogo meus jogos lá e tal. Alguns são muito violentos e eu reconheço isso. E apesar disso, a gente se entreta, a gente ainda gosta disso, mas a gente entende o que é aquilo. E a gente sabe que, tipo, não, eu estou jogando isso aqui porque justamente ele é só um entretenimento. Ele é só um bando de pixels jogados na tela. Não é a vida real. Mas uma pessoa que não tem maturidade confunde. E acaba... E você pode prestar atenção quando você joga muito, pelo menos aconteceu comigo. Quando você joga muito um jogo que você não consegue, você se estressa. Você sai puto da vida, estressado. Afeta. Se alguém falar com você, você não tem nem culpa. É porque você está estressado do jogo. Você já vai responder mal aquela pessoa. Exatamente. Agora, independente do jogo, futebol, qualquer coisa. Pelo menos comigo era assim. Se eu passar muito tempo no computador, no videogame, quando eu saio, meu amigo, a pessoa vai, o que é? Entendeu? Acontece. Vamos voltar um pouquinho aqui. A gente falou de... O programa é esse, né? É falar de muita coisa. A gente chama um músico para falar sobre criação de filhos. Então, é assim mesmo. Faz parte, né? Quanto mais aleatório, melhor. Mas voltando a falar um pouquinho de música em si, já que é a área que eu imagino, só acho que seja a sua área mais confortável. Assim, a música ela passou por uma transformação muito grande. Foi. Você tem 30 anos de carreira e eu acredito que você viu uma transformação gigantesca nesses 30 anos. De 1990, que tinha um estilo muito específico de funk norte-americano, de aquela coisa de swing. Aquelas baladas, baladas. Chegou em 2000, veio o pop rock, os pagodes, transformando e revolucionando tudo. E hoje, em 2010, 2009, mais ou menos... Forró tomou de conta, esses sertanejos universitários. Sim, começou a se eletronizar as músicas. DJs para todo lado. Sim, sim. E aí eu queria saber o que você experienciou nesse momento. Assim, o que você olhou e disse, caramba, isso não faz parte de mim. Você procura ser mais conservador musicalmente? Você procura se inovar, acompanhar a tecnologia atualmente? Como é? A gente tem que tirar, eu tenho essa visão, que a gente tem que tirar o melhor de cada situação. Sim. Nada é 100% ruim e nada é 100% bom. Sim. Né? Porém, a gente vai captar da música, do estilo, do que está acontecendo na atualidade, você tira o melhor, né? Você pelo menos procura tirar. Por exemplo, eu não consigo, já tentei demais fazer... Gosto de você, já não sei porquê. Meu amor, vem cá. Mas a minha letra, a minha forma não é essa. Você está entendendo? O que eu canto, a forma que eu canto, não é. Mas os caras têm o esquema do sucesso. Tem as palavras corretas, as histórias. Antigamente eram histórias de amor. Hoje em dia é fatos. O cara entrou no carro de fulano e você me traiu, ia no carro. Você está entendendo? Mudou. E eu não consigo fazer. Eu já tentei demais fazer um hit assim, eu acho massa. Por exemplo, eu acho legal uma história assim, mas eu não consigo. Por quê? Porque a minha raiz lá atrás é histórias românticas, entendeu? Sim, sim. E hoje em dia são fatos isolados. Ó, o ar-condicionado no 15, você está entendendo? E a gente fazendo amor. Foi um fato. Aconteceu uma cena de amor lá e que o cara entrou no motel, entre muitas outras coisas. Hoje em dia eu acho que eles fazem fatos. Buscam uma determinada situação e fazem. Porém, é massa, entendeu? Mas eu não consigo fazer. Fora isso, você acha que existe algum estilo, assim, alguém que você gosta muito de ouvir, de ver cantando, tocando, e que você, caramba, eu não consigo fazer isso? Não só entrando nessa questão, mas, tipo, em termos de técnica vocal, você acha que aquilo não se encaixa na sua voz? Aí eu vou dar um exemplo. Eu acho, apesar de eu não ouvir tanto, eu acho muito legal o estilo do João Gomes, sabe? Aquela voz gravizona que ele tem. É um estilo dele próprio. É um estilo dele próprio. Mas eu simplesmente não consigo. É complicado porque, assim, eu vejo, eu acho massa. Você pode prestar atenção. Eu fiquei impressionado com uma cena. Tem uma música de Zé Vaqueiro que fala... não sei se é essa, você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meu irmão, um cara na internet que gravou essa música
romântica. Meu amigo, ficou espetacular. Olha a letra da música. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, meia-noite tu é em ponto, daquele jeito para a gente se amar. Ele botou uma forma de cantar. É isso que eu falo. Tudo depende da interpretação. As músicas, as letras de João Gomes, tem umas de Zé Vaqueiro que eu não acho bacana porque é falando em traição. Sim. Mas aí João Gomes você pode prestar atenção que é todas. E se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração. É tudo letra bacana. Que se botar um cantor romântico para cantar, fica massa. Fica massa, exatamente. Mas, por exemplo, no meu caso, como eu gosto de técnicas vocais como ferrugem, como, um exemplo, na minha opinião, os 2 maiores cantores do Brasil são todos 2 evangélicos, Leonardo Gonçalves e Gabriela Rocha. Eu aprendi uma coisa com André Vasconcelos, que ex-baixista de Djavan, que você tem uma aula, não precisa um professor estar ensinando a você cantar. Você coloca um fone de ouvido e vai entender, e você vai ouvir aquela determinada pessoa cantar, que a sua mente está absorvendo tudo aquilo ali. Do nada, quando você estiver cantando, você vai aplicar alguma coisa do que você está ouvindo e você não vai nem perceber. Depois que você ouvir gravado, é que você vai entender que você está fazendo alguma coisa daquele artista que você gosta. Não, todo mundo tem suas limitações. Porém, alguma coisa você vai captar de artistas que você gosta. Entendeu? É por isso que eu costumo dizer, para quem é músico, ouça música boa, ouça aqueles artistas que trabalham muito nas suas músicas, porque quando você ouve muito isso, você acaba assimilando alguma coisa ou outra, e isso é muito bom. A questão dos sanfoneiros, hoje em dia, que grandes sanfoneiros que nós temos em Parelhos, porém, eu acho que eles deveriam ouvir mais artistas como Dominguinhos, artistas como esqueci o nome dele agora que eu sigo, o Mestrinho, caras que, porque assim, quando você escuta só uma determinada artista que gosta de João Gomes, mas aquilo ali é só uma base que ele está fazendo, dificilmente tem um solo. Aí você vai para um estúdio, você vai gravar uma música inédita, aí o produtor vai falar, bicho, cria um solo aí para essa música aí, e aí? Você não vai ter a percepção de criar nada se você não ouvir quem cria, não. Você entendeu? Eu só aprendi melisma porque alguém me ensinou melisma no final da frase. Eu só sei o que é um vibrato porque eu aprendi com alguém. Você ouviu alguém fazer. Fazer. Eu vou tentar fazer isso. Entendeu? Do mesmo jeito, você tem que ouvir alguém que crie para você na frente ter a percepção de criar. O que eu acho que as pessoas pecam relacionada é isso, entendeu? Mas são grandes músicos aqui. E falando de Leonardo Gonçalves, né, eu sou evangélico, eu conheço tanto o Léo quanto a Gabriela Rocha, o trabalho deles é excepcional. Perfeito. É perfeito, e assim, a dedicação que eu vejo do Léo com o canto, com a música, a disciplina vocal que ele tem, que é um negócio fora do sério. Que ele levou um baque muito grande quando teve a paralisia, né? Ele não teve uma paralisia, ele teve uma aparalisia de um lado das cordas vocais dele. Eu assisti todo o programa, cara Para quem não sabe e conhece o Leonardo Gonçalves, eu não sei como você ainda não sabe, né? Porque acabou virando notícia, né? Isso é louco. Ele passou ele está passando ainda por um momento muito difícil, que é a paralisia vocal, a paralisia muscular. De um lado, né? O lado esquerdo, né? Que é das pregas vocais dele está começando já desde 2012, 2014 para cá, né? No último DVD dele. Sim, que começa a perder estímulo para funcionar, assim, quando ele quer. Ele não tem mais a técnica que ele tinha, porque não é que ele não tem, ele tem. É igual a Ronaldo, o jogador. O Ronaldo parou de jogar porque a mente mandava ele fazer. Porém, o corpo não obedecia porque estava tudo arrebentado. Do mesmo jeito é ele. A mente manda ele fazer, porém as cordas vocais não faz mais. Porque ela tem uma deficiência. Sim. Né? Não faz mais o movimento na mesma qualidade que fazia mesma qualidade. Antes. Porém, ele está praticando muito. Está bem melhor já. E o cara, assim, vocalmente falando, ele era um atleta, né? O músculo dele era fora do sério. Não existia outro no Brasil. Não existia outro. Não existia. Então, isso acabou contribuindo para que quando chegou nessa fase da paralisia, ele não perdeu tudo de vez. Ele foi perdendo um pouco de desempenho aos poucos, mas mesmo mantendo a prática de exercício dele, que sempre foi excepcional,
ele consegue dar uma controlada mais nisso. E isso é muito importante. E o interessante. Você acha que um músico, assim, ele obrigatoriamente ele precisa ser muito bem disciplinado, né? Vocalmente? Músico Sim. é de um tempo que ele é bem mais preparado para falar sobre isso, mas eu acho que para você ser um músico razoavelmente pronto, digo assim, basinho, o cara começa a tocar lá, o cara de ouvido lá, você tem que ter no mínimo de 4 a 6 horas de estudo por dia, não tem como. Se você tiver de 4 a 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, ou 3 de manhã, 3 de tarde, daqui uns 3 anos, você vai ter vai ter gente que não... Hoje, é como eu digo, hoje em dia é diferente. Hoje em dia você pega Dó, Ré, Mi, Fá, a família do Lá, e você toca todas as músicas de João Gomes. Aí o cara vai se preocupar com o que o cara já está tocando a música, já está tocando show, né? Eu estava até comentando com um amigo meu esses dias, que ele também é músico, né? E a gente ouvindo um pouco de João Gomes, aí a gente acabou percebendo que a bateria, e não só no caso dele, vários outros cantores fazem a mesma coisa, é simplesmente a mesma coisa. Ou seja, é um mercado que está começando a ficar muito automático, muito a mesma coisa. Você grava uma coisa uma vez e é só repetir no resto das músicas que dá tudo certo. Mas eu também confesso uma coisa, o músico, o que é o cantor sem um músico? Nada, mas o cantor também fica de mãos atadas porque não pode pagar mais o músico. Cara, você já imaginou eu sem Lelei? Dinho conhece. Você imaginou eu sem Paulinho, baterista? Quando o Lelei não pode viajar, o Paulo não pode viajar, bicho, é uma complicação maior do mundo para mim conseguir, porque o meu estilo requer uma pessoa que tenha experiência, entendeu? E que conheça como é o sistema, mesmo que não conheça a música, mas que conheça o cacuete, a mudança do ritmo. Se for, por exemplo, tem show que eu toco, que uma música, shows, que uma música eu toco romântica, ao mesmo música eu toco forró, nela, reggae, depende da situação. Aí tem que ter sensibilidade. E você não tem como pagar mais, porque não tem como, os caras não pagam, entendeu? Exatamente. Aí você fica de mãos atadas, e muitas vezes a pessoa tem razão de não ir, porque se sente desvalorizado. Exatamente. A gente, infelizmente, está começando a chegar ao nosso fim, né? O papo está muito bom e, por mim, a gente continuava até altas horas. Mas, como tudo que é bom, uma hora acaba, né? Eu queria só, para a gente encerrar, fazer o último questionamento. Deto, eu queria que você dissesse assim, qual é, artisticamente, a sua maior inspiração? Assim, aquela pessoa que você olha, caramba, essa pessoa aqui. Meu pai, hoje mesmo, meu pai ele me ensinou a cantar. Meu pai, eu nunca vi uma pessoa na minha vida, em toda a minha vida, em todo canto que eu fui, uma pessoa mais forte. Meu pai, ele leu, minha mãe fala que ela tinha leu na barriga, e ele foi para o mundo trabalhar e ganhar um ponto cada dia para a gente. Eu nunca vi pai reclamando. Pai, ele adoece em qualquer lugar. Ele teve malária em Rondônia. Minha tia, que hoje em dia faleceu, Lita, e minha avó Manhaça, pediu esmola aqui em Parelhas para conseguir o valor da passagem dele vir embora de lá, que ele estava morrendo. Então, meu pai é a minha maior inspiração de homem, de profissional, de caráter, sabe? Dificilmente meu pai, eu acho que meu pai foi numa igreja 3 vezes, 4 vezes, não sei, eu não vou, mas Deus está lá com ele, 24 horas. Você pergunta a ele quem é Deus para ele, para você ver uma coisa, você está entendendo? A minha maior inspiração de tudo é meu pai. Pai é tão engraçado que uma vez o pai me deu um carão, eu acabei um namoro aí com uma menina aí, e estava achando um negócio, há pouco tempo que eu sou moro com essa mulher, que é um negócio de sofrer. Aí eu liguei para pai. É bom que dá inspiração, né? Liguei para pai, porque fulano me deixou, acabou o namoro. Tenha vergonha na cara, rapaz. Olha, eu fui embora para Rondônia, deixei 8, 7 filhos e uma esposa, passei 2 anos lá, não vim nem em casa, estou aqui vivo, rapaz. Daqui a 30 dias essa menina já tem passado, você arruma outra, com 30 dias você está com outra. Você não esqueceu fulano? Isso é verdade, pai. Enfim. Cara, a figura paterna é muito importante, né, na vida das pessoas. Doido. Canta pra gente? Vamos Mais lá. uma pra gente encerrar?
A chuva cai lá fora e eu aqui pensando nela. O intercine acabou, é madrugada e você nem me ligou. Te ligo, mando e-mails e você nem me responde. Pergunta a tuas amigas aonde se esconde. O que está acontecendo com o nosso amor? O que será que está acontecendo, meu Deus, o que será? Será que outro cara na parada me diz onde errei porque está magoada? Fala pra mim, se você ainda me ama, se já é o fim. Sei que vai doer, mas é melhor assim. Fala pra mim. É isso aí, Deto Edina aqui, meu amigo, exclusivamente pra gente. Quero dizer que foi uma honra ter recebido você. Igualmente. Você, assim, estava no top 10 dos que eu queria entrevistar. Muito obrigado. Logo no início do nosso programa, já é o quê? O nosso 4º episódio ainda. E já receber você, assim, é uma alegria muito grande pra gente, sabe? E ver a disposição que você tinha de estar com a gente, a alegria que você tem de estar com a gente. Deto, eu sempre termino o programa fazendo uma pergunta para os meus convidados, que é aquele tipo de pergunta que aparentemente a pessoa não sabe a resposta, mas muitas vezes a própria pessoa é a resposta. Para Deto Edina, o que é a vida? Normalmente todo mundo respira. A vida, para mim, é minha família. Meus filhos. Porque toda vez que a gente cai, para a gente voltar a ter vida, é a família quem ajuda. Deus, porém, Deus está dentro da família. Sim, e para mim, vida é você estar com Deus e estar com sua família, estar em paz. Família nenhuma é perfeita, porém é tudo. É tudo. É a base, né? É a base. Então, para mim, vida é ter Deus no coração e a família do lado. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui pra gente. Eu que agradeço a você por tudo. Tenho palavras para agradecer. Você que nos acompanhou, você que assistiu esse episódio, coloca aí nos comentários o que você achou, o que você gostou. Deixa aí seu comentário para o nosso convidado. Dá sugestões para o nosso programa também. Não esquece também de deixar o seu like, seu joinha. Vai lá naquele botão e senta o dedo para deixar o seu like. Deixa também o seu compartilhamento aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que outras pessoas também vejam, talvez um lado mais humano, né? Um lado que as pessoas só veem o Deto artista. Parabéns pela iniciativa, maravilhoso programa, clima massa. Com certeza quem vier para cá vai sair com a mesma felicidade que eu tô. Cara, muito obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda segunda tem episódio nessa bagaça e talvez mais do que só na segunda. A gente pode aí criar semanas com episódios especiais, episódios extras, como foi o caso do nosso convidado. Então, muito obrigado por sua audiência. Até a próxima. Tchau.